Existe um detalhe nesta história que muita gente ainda não percebeu. E quando você entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro, talvez comece a enxergar tudo de uma forma completamente diferente. Mas antes de revelar essa informação que está deixando muita gente dentro do clube em silêncio absoluto, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você é cruzeirense de verdade, daqueles que acompanham cada detalhe do clube, cada bastidor, cada movimentação da diretoria, já se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Porque as próximas semanas prometem trazer notícias que podem mexer profundamente com o futuro do Cruzeiro. E a história que você vai ouvir agora começou de uma maneira que ninguém esperava. Nos últimos dias, o futebol brasileiro foi tomado por uma notícia que rapidamente dominou os debates nas redes sociais, nos programas esportivos e principalmente entre os torcedores do Cruzeiro. A confirmação de que Leonardo Jardim assumiria o comando do Flamengo caiu como uma bomba no cenário nacional. Não apenas pelo peso do treinador, mas principalmente por um detalhe que muitos torcedores do Cruzeiro não esqueceram. Uma promessa. Uma promessa que foi feita de forma pública diante das câmeras, em uma coletiva que marcou a passagem do treinador português por Belo Horizonte. Naquele momento, em agosto de 2025, Leonardo Jardim havia sido muito claro ao falar sobre sua relação com o clube mineiro. Suas palavras ecoaram fortemente entre os torcedores. No Brasil, só vou treinar o Cruzeiro. Essa frase rapidamente se espalhou entre os cruzeirenses e virou quase um símbolo de identificação entre o técnico e o clube. Muitos torcedores passaram a acreditar que ali existia algo além de um simples contrato profissional. Parecia existir um compromisso emocional, uma ligação verdadeira entre treinador e instituição. Mas o futebol, como todos sabem, é um ambiente onde as histórias mudam rápido. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a notícia da ida de Leonardo Jardim para o Flamengo começou a circular, uma onda de reações tomou conta das redes sociais. Torcedores lembraram imediatamente daquela promessa feita meses antes. Muitos se sentiram surpreendidos. Outros ficaram revoltados. Alguns preferiram analisar a situação com mais calma. Mas havia uma pergunta que se repetia em todos os cantos. Como Pedrinho BH reagiu a tudo isso? O empresário, dono da SAF do Cruzeiro e figura central na reconstrução do clube, foi diretamente ligado a essa história desde o começo. Afinal, foi durante sua gestão que Leonardo Jardim trabalhou no Cruzeiro e construiu uma relação muito próxima com a diretoria. Nos bastidores do clube, sempre se comentou que Pedrinho BH e Jardim desenvolveram uma amizade que ia muito além da relação profissional. Os dois passaram horas conversando sobre futebol, planejamento e futuro do clube. Por isso, quando a notícia da negociação com o Flamengo começou a surgir, muitos imaginavam que poderia haver algum tipo de ruptura entre os dois. Mas o que aconteceu nos bastidores foi completamente diferente do que muitos imaginavam. Segundo informações que começaram a circular dentro do ambiente do futebol brasileiro, a reação de Pedrinho BH foi surpreendentemente tranquila. Diferente do que parte da torcida imaginava, não houve indignação, não houve conflito público e muito menos qualquer tipo de declaração dura contra o treinador. Pelo contrário, fontes próximas à diretoria do Cruzeiro revelaram que a alta cúpula do clube tratou o assunto com absoluta naturalidade. E isso abriu espaço para uma interpretação que poucos torcedores estavam considerando naquele momento. Será que essa história era realmente uma quebra de promessa? Ou será que existia algo muito maior acontecendo nos bastidores? Essa pergunta começou a circular entre jornalistas, comentaristas e principalmente entre pessoas próximas à gestão do clube. Porque existe um detalhe muito importante que muita gente esqueceu. Quando Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro em dezembro de 2025, o cenário do futebol brasileiro era completamente diferente. Naquele momento, o treinador ainda avaliava quais seriam seus próximos passos na carreira. E foi exatamente nesse período que algo curioso aconteceu. O Flamengo entrou em contato. A diretoria rubro-negra começou a sondar a situação do treinador português. Era um movimento natural dentro do mercado. Jardim era um nome forte, com experiência internacional e que havia deixado uma impressão positiva durante sua passagem pelo Cruzeiro. Mas antes de qualquer decisão ser tomada, aconteceu uma conversa que poucos conhecem em detalhes. Uma ligação. De um lado da linha, Leonardo Jardim. Do outro, Pedrinho BH. E segundo relatos que começaram a surgir recentemente, essa conversa mudou completamente o rumo da história. Durante essa ligação, Pedrinho BH teria deixado claro que não guardaria rancor caso o treinador decidisse seguir outro caminho no futebol brasileiro. Pelo contrário, o empresário teria demonstrado compreensão com a situação.
Essa atitude surpreendeu muitas pessoas dentro do próprio ambiente do futebol. Porque não é comum ver dirigentes reagindo dessa maneira quando um treinador que fez uma promessa pública decide assumir outro clube do mesmo país. Mas Pedrinho BH sempre demonstrou ter uma visão muito particular sobre gestão esportiva. Para ele, o Cruzeiro precisa pensar no longo prazo. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque enquanto muitos torcedores estavam focados apenas na ida de Leonardo Jardim para o Flamengo, algumas pessoas dentro do clube começaram a prestar atenção em outra movimentação que estava acontecendo silenciosamente nos bastidores. Movimentações estratégicas, reuniões discretas, conversas que começaram a envolver nomes importantes do futebol. E foi nesse momento que surgiu um rumor que começou a deixar muita gente curiosa. Algumas fontes próximas ao clube começaram a afirmar que a saída de Leonardo Jardim poderia, de forma indireta, abrir espaço para um novo capítulo no projeto esportivo do Cruzeiro. Um capítulo que, segundo essas informações, já estaria sendo discutido há algum tempo dentro da SAF. Não estamos falando apenas de um novo treinador. Estamos falando de algo muito maior, uma mudança estrutural, uma nova estratégia para posicionar o Cruzeiro entre os grandes projetos do futebol sul-americano. E quando essas informações começaram a circular, muitos torcedores passaram a enxergar a história de outra forma. Será que tudo isso era apenas coincidência? Ou será que o Cruzeiro estava preparando algo que ainda não havia sido revelado publicamente? Nos corredores da Toca da Raposa, algumas pessoas começaram a usar uma palavra que rapidamente chamou atenção: planejamento. Segundo esses relatos, a diretoria do Cruzeiro já vinha trabalhando silenciosamente em um plano para fortalecer o clube em diversas áreas. E parte desse plano envolveria decisões estratégicas que poderiam surpreender o mercado. É claro que oficialmente nenhuma confirmação foi feita até agora, mas no futebol muitas vezes as maiores histórias começam exatamente assim, com rumores, com conversas discretas, com decisões que são tomadas longe das câmeras. E se existe algo que a gestão de Pedrinho BH tem demonstrado desde que assumiu o comando da SAF, é que o clube não pretende mais agir de forma improvisada. Aquela fase em que decisões eram tomadas no impulso, sem planejamento de longo prazo, parece ter ficado definitivamente no passado. O que se comenta internamente é que agora cada movimento é calculado. Cada decisão passa por análises profundas e cada escolha faz parte de um projeto muito maior do que apenas resolver problemas imediatos. Existe um projeto, existe uma visão, e principalmente existe uma intenção clara de recolocar o Cruzeiro entre as maiores potências do futebol brasileiro. Mas quando falamos em projeto, não estamos falando apenas de contratar jogadores ou trocar treinadores. Estamos falando de algo muito mais amplo. Pessoas próximas à diretoria afirmam que o Cruzeiro está tentando construir uma nova identidade dentro do futebol brasileiro. Uma identidade baseada em organização, planejamento e principalmente estabilidade. E isso muda completamente a forma como decisões são tomadas. Porque quando um clube passa a trabalhar com planejamento estratégico, algumas situações que parecem simples para o torcedor podem, na verdade, fazer parte de um cenário muito maior. Às vezes uma saída inesperada, uma negociação aparentemente tranquila, ou até mesmo uma promessa que não se cumpre acaba sendo apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça muito mais complexo. E é exatamente por isso que muitos analistas começaram a olhar para a situação envolvendo Leonardo Jardim de forma diferente. Porque a pergunta que começou a surgir entre pessoas próximas ao clube foi a seguinte: será que toda essa história realmente pegou a diretoria do Cruzeiro de surpresa? Ou será que, de alguma forma, o clube já estava preparado para esse cenário? Essa dúvida ganhou ainda mais força quando algumas informações começaram a circular nos bastidores do futebol mineiro. Informações que falam sobre reuniões recentes envolvendo membros importantes da SAF do Cruzeiro. Reuniões discretas, sem divulgação, sem entrevistas, sem qualquer tipo de anúncio oficial. Mas que, segundo alguns relatos, teriam discutido exatamente o próximo passo do clube dentro do futebol brasileiro. E quando essas conversas começaram a vazar, uma palavra passou a aparecer repetidamente entre jornalistas que acompanham o dia a dia do Cruzeiro: reestruturação. Alguns comentaristas começaram a sugerir que o clube pode estar preparando uma nova fase dentro do projeto esportivo. Uma fase que envolveria mudanças não apenas no comando técnico, mas também na forma como o futebol do Cruzeiro será conduzido nos próximos anos. Porque existe algo que Pedrinho BH já deixou claro em diversas entrevistas. O Cruzeiro não quer apenas voltar a competir. O Cruzeiro quer voltar a dominar.
quer voltar a disputar títulos grandes, quer voltar a ser protagonista. E para que isso aconteça, a diretoria sabe que não basta apenas reagir ao que acontece no mercado. É preciso antecipar movimentos, prever cenários e preparar o clube para qualquer situação. Por isso, enquanto parte da torcida ainda debate a promessa feita por Leonardo Jardim no passado, outras pessoas dentro do clube já estão olhando para o futuro. Um futuro que pode trazer mudanças importantes. Mudanças que, segundo alguns bastidores, podem ser anunciadas em breve. Algumas fontes chegaram a comentar que o Cruzeiro pode estar analisando nomes de peso para assumir funções estratégicas dentro do departamento de futebol. Outras falam sobre possíveis reforços que ainda não vieram à tona. Há também quem diga que o clube está preparando uma reformulação silenciosa em áreas fundamentais da estrutura esportiva. Nada disso foi confirmado oficialmente. Mas no futebol brasileiro, muitas vezes os sinais aparecem antes das confirmações. E quem acompanha o dia a dia do clube sabe que quando o Cruzeiro começa a trabalhar em silêncio, normalmente algo grande está sendo preparado. É por isso que muitos torcedores passaram a observar cada movimento da diretoria com atenção redobrada. Qualquer reunião, qualquer viagem de dirigentes, qualquer comentário aparentemente simples pode esconder algo muito maior por trás. Porque no futebol, uma história raramente termina onde parece terminar. Muitas vezes ela é apenas o começo de algo muito maior. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez toda essa polêmica envolvendo Leonardo Jardim seja apenas um capítulo dentro de uma transformação muito mais ampla que o Cruzeiro pretende realizar nos próximos meses. Talvez a reação tranquila de Pedrinho BH não tenha sido apenas um gesto de amizade ou compreensão. Talvez ela faça parte de uma confiança maior no projeto que está sendo construído dentro do clube. Um projeto que ainda não foi totalmente revelado para o público. Um projeto que pode surpreender muita gente. E que, se realmente se concretizar, pode mudar completamente o rumo do Cruzeiro nos próximos anos. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que Leonardo Jardim realmente quebrou uma promessa ao assumir o Flamengo? Ou acredita que a reação tranquila de Pedrinho BH mostra que existe algo maior sendo preparado para o Cruzeiro? Você acredita que o clube está preparando uma nova fase nos bastidores? Ou tudo isso é apenas mais uma história típica do futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a torcida do Cruzeiro sempre teve um papel fundamental na história do clube. Cada opinião conta, cada debate fortalece ainda mais a paixão que move milhões de cruzeirenses espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E se você quer continuar acompanhando todas as informações, bastidores e possíveis novidades que podem surgir nos próximos dias envolvendo o Cruzeiro, não se esqueça de se inscrever agora mesmo no canal e ativar as notificações. Porque quando surgirem novas informações sobre essa história e sobre o futuro do Cabuloso, você vai querer estar entre os primeiros a saber.